Então aqui é o professor Rodolfo e diz aí o problema. Para a grelha abaixo, calcular as reações de apoio e traçar os diagramas de esforços internos. Então eu já tenho aqui os pontos, né? A, B, C, D, E e F. No ponto A eu tenho um apoio do primeiro gênero, então vou ter uma reação vertical, que eu vou chamar de VA. Em B também é a mesma coisa, eu tenho uma reação que eu vou chamar de VB. E em F, mesma coisa, eu tenho uma reação aqui que eu vou chamar de VF. Nos modelos de grelha, né, para calcular as reações de apoio, eu tenho três equações de equilíbrio para utilizar, que é o somatório de forças verticais tem que ser igual a zero, somatório de momentos em relação ao eixo x, x qualquer, né? Daqui a pouco a gente indica que é o x. Somatório em x tem que ser igual a zero e somatório de momentos em relação ao eixo y tem que ser também igual a zero. A condição aqui dos eixos x e y é que eles não podem ser paralelos entre si, né? É conveniente, geralmente, tomar que eles sejam perpendiculares entre si, facilita bastante aí, geralmente. Então, bora lá. Vamos começar aqui definindo a posição dos eixos x e y. Eu vou... Acho que não tem melhor posição aqui, mas eu vou indicar esse daqui, passando pelos pontos A e B. Aqui eu tenho um eixo passando por esses dois pontos. A mesma coisa aqui também, passando por esses quatro pontos, B, C, D e E. Aqui eu tenho um outro eixo. Eu vou chamar esse eixo aqui de eixo X, aí eu vou dizer que esse daqui é o meu eixo Y, tá? Então eu tenho somatório de forças verticais, tem que ser igual a zero. Somatório de momentos em torno do eixo X também tem que ser igual a zero. E somatório de momentos em torno do eixo Y também tem que ser igual a zero. Eu gosto, né, sempre para calcular as reações, usar aqui... As equações são independentes, né? Mas eu gosto de pegar as equações numa ordem que a cada uma que eu vá pegando, eu já vou encontrando uma das reações. Por exemplo, se eu começar aqui pelo somatório de forças verticais igual a zero, eu tenho de incógnita então o VA, o VB, que eu não sei ainda quanto é, e o VF também, que eu não sei. Então, mesmo que eu comece pelo somatório de forças verticais, eu não vou conseguir encontrar ninguém, a não ser que VA mais VB mais VF é igual a alguma coisa. Então, eu vou deixar essa daqui por último. Se eu fizer agora o somatório de momentos em x, por exemplo, em torno do eixo x dá momento aqui o VF e dá momento também o VA, né? Também dá momento em torno do eixo x. Então também eu não vou conseguir encontrar nem o VF nem o VA. Consigo encontrar que determinado valor vezes VF mais determinado valor vezes o VA vai ser igual a alguma coisa. Mas quem é quem eu não consigo... Quanto vale cada um, melhor dizendo, né? Eu não consigo determinar. Agora, em torno do eixo Y, eu tenho que VB está passando pelo eixo, então não dá momento. VA também está passando pelo eixo, então não dá momento. Só quem vai dar momento em torno do eixo Y aqui seria o VF. Então seria conveniente para a gente aqui começar a calcular as reações pelo somatório de momentos em Y. Seria aqui a nossa primeira equação. Depois que eu encontrar o VF, aí eu posso ir para o somatório de momentos em X. E aí eu consigo encontrar quem é o VA. E, por fim, né, eu termino lá com o somatório de forças verticais igual a zero. Aí eu encontro o VB, que é quem está faltando. Posso começar por qualquer uma, né? Só para não ter o trabalho de ter que voltar depois. Então, vamos lá. Começar pelo somatório de momentos em Y igual a zero. Como é um somatório, tanto faz aí como vocês vão tomar, né? Quem é positivo e quem é negativo. Eu posso dizer que o primeiro define os demais. Mas geralmente a regra que é utilizada nesse caso aqui é a regra da mão direita com o polegar apontando aqui na direção do eixo, né? Então, somatório de momentos em torno do eixo Y, eu teria que se girar nesse sentido aqui, em torno do eixo Y, isso daqui me daria um momento positivo. Eu vou desenhar aqui só para ilustrar, tá? Então, se girar nesse sentido aqui em torno do eixo Y, isso daqui seria positivo. Então, esse daqui é o meu positivo, né? E, obviamente, se girar no sentido contrário, se for esse daqui, daria, então, um momento negativo. Então, bora lá. Somatório de momentos em Y igual a zero. VB não dá momento, porque está em cima do eixo, né? Não tem distância. VA também não dá momento, porque está em cima do eixo, então também não tem distância. A carga distribuída também não dá momento, porque, enfim, né? Também não tem distância.
Mas daí eu tenho aqui 8 vezes 2. Aliás, se o momento é em torno do eixo y, eu tenho que pegar a distância na direção de x, né? Então aqui eu tenho... Eu vou botar só os valores, depois eu vejo os sinais, viu? 8 vezes 2. Aí eu tenho aqui também 10 vezes 3. Foco onde está o eixo y, né? A distância até lá é 3. Então 10 vezes 3 e tem aqui VF vezes 4, né? Mais uma vez também, foca na distância até o eixo. VF vezes 4. 8 vezes 2, ele vai girar em torno do eixo y assim, né? Tenta imaginar, né, ele fazendo o giro em torno do eixo y. Então isso aqui vai ser positivo, né? Então mais 8 vezes 2. Mesmo motivo, né? Eu vou ter aqui mais 10 vezes 3. O único que gira o sino negativo é o VF, né? Então, menos VF vezes 4. Tudo isso daqui é igual a zero. Só sobrou o VF de incógnito, então eu consigo calcular quem é o VF. Então, eu tenho aqui 8 vezes 2, mais 10 vezes 3. Vai dar igual a 46, que eu divido por 4. Aí eu vejo que o meu VF vai ser igual a 11,5. Então, VF é igual a 11,5 kN. Beleza, né? Tô indo bem devagar porque eu vou colocar esse vídeo aqui como sendo o primeiro de grelha, tá? Substituindo um outro que tá lá, que tá bem bagunçado. Então, VF igual a 11,5 kN. Aí eu vou agora para o somatório de momentos em torno do eixo x, né? Somatório de momentos em torno do eixo x igual a zero. Eu tenho aqui... Vou usar a mesma regra, tá? Tá aqui meu polegar na direção do eixo x. Se girar nesse sentido em torno do eixo x, eu vou dizer que é positivo. Então, deixa eu só prolongar ele mais um pouquinho aqui. Se girar assim é positivo, né? Vou representar aqui, né? Se girar assim é positivo. E, obviamente, né, se girar no sentido contrário, vai ser negativo. Positivo, certo? E aqui eu tenho negativo. Então, somatórios em x igual a zero. VB não dá momento, porque está em cima do eixo. 8 também não. 10 também não, né? Aí eu tenho aqui VF vezes 2. De novo, eu vou colocar primeiro os valores, depois eu vejo os sinais, tá? VF vezes 2. Tenho aqui... E, aliás, né? Se o momento é em torno do eixo x, eu pego as distâncias agora na direção de y, né? VF vezes 2. Aí eu tenho VA vezes 4. Essa carga distribuída, eu posso representar ela aqui como uma concentrada fictícia, né? Facilitar a visualização. A intensidade dela vai ser igual a 5 vezes 4, já que é 5 km para cada metro, vezes 4 metros, né? A intensidade fica definida, então, com 5 vezes 4. Ela vai estar aplicada exatamente na metade do vão. Então, aqui tem 2 metros e aqui 2 metros, né? Então, eu tenho 5 vezes 4, que é a força fictícia, vezes a distância ali, que é 2. Tudo isso daqui tem que ser igual a zero. VF vezes 2 vai ficar positivo, né? Então, mais VF vezes 2. O VA vezes 4, veja aí também que vai ser positivo. E o 5 vezes 4 vezes 2, veja aqui que vai ser negativo, né? Então, menos 5 vezes 4 vezes 2 igual a zero. Como eu já sei o VF, eu vou conseguir encontrar aqui o VA. Então, eu tenho aqui que o VA vai ser igual a VF vezes 2, 11,5 vezes 2. Aí eu tenho menos 5 vezes 4 vezes 2. Ficou aqui menos 17, né? Só que aí eu vou passar para o outro lado, fica 17 positivo. Dividido por 4, eu tenho agora que o VA vai ser igual a 4,25 kN. Beleza. E aí, para finalizar, as reações, no caso, né? Somatório de forças verticais igual a zero. VA. Aqui é bobeira, né? Carga para cima é positivo e carga para baixo é negativo, né? Então, VA positivo, VB positivo, VF positivo, menos 8, menos 10 e menos 5 vezes 4. Tudo isso daqui é igual a zero. Como eu já tenho o VA e o VF, eu vou conseguir encontrar o VB. Então, 11,5 mais 4,25, menos 8, menos 10, menos 5 vezes 4, 22 e 25, né? Então, VB igual a 22 e 25. Obviamente positivo, porque eu vou trocar o lado, né? Então, estão aqui as minhas reações de apoio. VA 4,25 kN, VB 22,25 e o VF 11,5 kN. Beleza, né?
Então, agora vamos lá para os diagramas, né? Uma vez que a gente já tem as reações, a gente pode traçar os diagramas. Eu já tenho algumas folhas separadas aqui para traçar os diagramas. Eu vou começar pelo que eu acho que é mais fácil. Todos são fáceis, né? Mas eu acho que o mais fácil é o diagrama de esforço cortante. Eu vou colocar aqui que é quilonewton, só vou representar aqui as reações que eu encontrei. O VA 4,25 quilonewtons para cima. O VB 22,25 quilonewtons. E o VF 11,5. Beleza, né? Então, bora lá. Diagrama de esforço cortante. Antes de qualquer coisa, né? Lembrando aí que no caso do cortante, a grelha, se a gente sabe viga, meio que a gente sabe grelha também. Então a gente consegue aproveitar um monte de coisa lá das vigas, tá? Quando a gente estava calculando as vigas, né? A gente viu lá a método das seções, enfim, né? Como traçar o diagrama. E no cálculo do diagrama, se eu vou calcular o esforço cortante em um determinado ponto, né? Vamos dizer, a minha viga aqui, né? Que está sujeita a um carregamento qualquer. Vamos dizer que eu quero calcular o esforço cortante aqui nesse ponto, né? Ponto P qualquer. Tem a possibilidade, né? Na hora de calcular esse esforço cortante. Esforço qualquer, né? Na verdade, né? Cortante, torçor, fletor. Eu posso olhar para a esquerda e se, obviamente, as minhas reações estiverem corretas, né? Eu posso também olhar para a direita e o valor que eu devo encontrar é a mesma coisa, desde que eu obedeça, né, às minhas convenções de sinais. Então, aqui no caso do esforço cortante, eu tenho, se eu estiver calculando determinada coisa, olhando para a esquerda, esforço cortante no caso, e eu enxergar aqui uma carga para cima, indica que essa carga está me dando um cortante positivo, né? Se eu estiver analisando pela esquerda e eu vejo uma carga para baixo, eu tenho que essa carga está me dando um cortante negativo. Já se eu calcular olhando aqui para o lado da direita e eu vejo uma carga para cima, eu tenho que essa carga aqui me dá cortante negativo. E se eu tenho uma carga para baixo, eu tenho que essa carga aqui me dá cortante positivo. Que é justamente para manter o equilíbrio, né? Isso aqui está para cima, aqui está para baixo. E daí eu tenho o somatório de forças verticais obedecido, né? Na hora que eu corto a minha estrutura em dois pedaços. Por isso que nesse caso aqui é positivo, positivo, né? E do contrário seria, enfim, negativo, negativo. O que às vezes confunde, né? No caso aqui da grelha, é definir quem é esquerda e quem é direita, né? Porque depende da perspectiva, que foi uma coisa que eu comentei aí no outro vídeo. Então, só para ilustrar, né? Um pouco de paciência, né? Porque esse vídeo aqui, mais uma vez, eu estou considerando que é o primeiro, então estou indo bem devagarzinho, tá? Vamos dizer que eu tenho aqui as minhas canetas, né? Estão formando aqui a minha grelha. Então esse daqui é o meu ponto A, certo? Esse daqui é o meu ponto B. O C e o D está por aqui. Aqui eu tenho o ponto E e aqui eu tenho o ponto F. Em relação aqui ao BCDE, eu acho que ninguém vai discutir em relação a isso, né? O B está do lado da esquerda, né? E o E está do lado da direita. A não ser que vocês viram o monitor de cabeça para baixo, né? Mas B está na esquerda e o E está na direita. Em relação aqui a essa barra, né? O ponto E e o ponto F, por exemplo, e aqui o ponto A e o ponto B, vai depender aí da perspectiva, né? Porque eu poderia, por exemplo, se eu colocar a minha folha aqui nessa posição, aí eu tenho que o meu ponto A ficou do lado da esquerda e o meu ponto B ficou do lado da direita. Mas do mesmo jeito que eu girei assim, eu poderia ter girado assim também, né? E aí eu poderia ter aqui o meu ponto A agora ficou do lado da direita e o meu ponto B ficou agora do lado da esquerda. Eu não ficar girando a minha folha o tempo todo, eu vou usar o bonequinho que eu usei aqui da outra vez. Sou eu, né? Na formatura aí que os alunos me deram. Então, nesse caso aqui, né? Eu vou, para definir, né? Quem vai ser a minha esquerda e quem vai ser a minha direita. Vamos combinar assim, tá? Essa barra aqui, vamos pelo óbvio, né? Esse lado aqui é o da esquerda, esse aqui é o lado da direita. Aí é como se eu estivesse olhando aqui nessa posição, né? Aqui está a esquerda, meu braço esquerdo, aqui está meu braço direito. Então aqui lado esquerdo, lado direito.
Essa viga aqui, a B, eu vou dizer que eu estou olhando aqui nessa posição, tá? O que implica que o meu A está ali do lado da minha esquerda e o meu B está aqui do lado da minha direita. Na verdade, não importa como eu vou considerar, só vai influenciar na hora de desenhar os meus diagramas, né? Mas em todo caso é bom ter um acordo inicial, né? Digamos assim. Então aqui, esquerda e direita. Aqui também, né? Esse aqui é o meu lado esquerdo, esse aqui é o meu lado direito. Aí eu vou fazer assim, eu vou dar a volta aqui, tá? E eu vou colocar aqui nessa posição, eu vou dizer que o ponto E está do lado da esquerda e o meu ponto F está do lado da direita. Talvez fosse até melhor, né? Dizer que todo mundo aqui está olhando nessa posição, que aí ficaria esquerda lá para cima, né? E direita para baixo, mas só para complicar aqui eu vou dizer, viu? Esquerda, direita, e que eu tenho esquerda e direita. Como, né? Eu não vou estar sempre utilizando aqui o boneco, aí essa posição aí da visualização, geralmente quando a gente vai resolver grelha, é só desenhar um olho para dizer, tipo, aí eu disse que eu estou olhando desse lado de cá, né? Então eu vou aqui e vou colocar de azul. Do lado de cá eu vou desenhar um olho e aí fica subentendido aqui nesse olho, já que eu estou olhando nessa posição, é como se eu tivesse assim, né? Aí fica subentendido que esse aqui é o meu lado da esquerda e esse daqui é o meu lado da direita. Beleza? Esse aqui, como é óbvio, eu não preciso desenhar um olho, né? Eu acho que é desnecessário, né? Mas esse daqui eu vou dizer, tá? Vou desenhar um olhozinho aqui para dizer que eu estou olhando nessa perspectiva. Beleza. Dito isso, agora acho que a gente já pode traçar aqui os nossos diagramas, né? Começando aqui pelo diagrama de esforço cortante. Então, como eu posso olhar para a esquerda, como eu posso olhar para a direita, né? Eu vou sempre escolher o lado que for mais fácil para mim, tá? Então, aqui em relação à barra AB, deixa eu representar aqui a barra B, já que eu estou olhando assim, né? O A está na esquerda e o B está na direita. Eu acho que tem menos coisa, né? Se eu olhar para cá, né? Do que se eu olhar para cá, tem mais coisa para ver. Então, eu vou dizer sempre que eu estou olhando para a esquerda, tá? Então, deixa eu só representar aqui o que importa para mim, que no caso aqui é o VA, e tenho aqui também uma carga distribuída, né? Com a intensidade que está lá indicada. Então, começando aqui por um ponto imediatamente anterior ao ponto A, eu estou olhando aqui para a esquerda, aí não estou ainda enxergando nada, né? Aí eu posso dizer que nesse ponto aqui, vou chamar de A antes, tá? O cortante em A antes, isso aqui vai ser igual a zero. Se eu caminhar agora um pouco quanto, né? Só o suficiente de eu conseguir enxergar agora o VA, mas eu vou continuar ainda olhando para a esquerda, porque eu acho que é mais conveniente para mim. Quando eu faço isso, aí agora eu estou vendo o VA. Como eu estou olhando para a esquerda, quando eu olho para a esquerda, né, e eu vejo uma carga para cima, que é o que está acontecendo aqui, eu tenho que o cortante vai ser positivo. Então eu tenho aqui mais VA, né? Então esse ponto aqui eu vou chamar de A depois, tá? Isso aqui vai ser igual mais VA, que no caso aqui vai ficar igual 4,25. Não tem necessidade de eu pegar infinitos pontos aqui, eu já vou pular direto lá para o ponto B, tá? E aí quando eu chego lá no ponto B, convenientemente eu vou continuar ainda olhando para a esquerda. Aí olhando para a esquerda aqui eu consigo enxergar o VA para cima. Então vai ser positivo, né? E consigo enxergar essa carga distribuída inteira. Então eu vou ter que VA menos porque está para baixo a carga e está para baixo olhando para a esquerda fica negativo, né? Então menos 5 vezes 4, né? Então eu tenho aqui... Eu vou logo fazendo os desenhos, tá? Então eu tenho que o primeiro valor aqui foi 0, cortantinha antes foi igual a 0, vou marcar aqui o 0. O segundo foi VA positivo, então aqui eu vou para 4,25, positivo. A unidade está aqui, kilonewtons, e o outro foi 4,25 menos 5 vezes 4, então menos 20, né? Eu vou para menos 15,75. Então aqui menos 15,75. Então daí eu já tenho cortante nessa barra aqui, né? Beleza, vamos agora para a barra BCDE.
ou barra BE, como queira, né? Deixa eu fazer a mesma coisa que eu fiz no anterior. Aqui está o ponto B, e aqui está o ponto E. O C está por aqui, o D está por aqui. Em C eu tenho 8 kN, em D eu tenho 10 kN. Eu vou fazer essa barra aqui também olhando para a esquerda, então eu vou deixar a última para fazer olhando para a direita. E aqui então, se eu for, por exemplo, pegar aqui o ponto C e eu disser que eu estou olhando para a esquerda, eu consigo enxergar isso aqui tudo, né? Então eu tenho que representar no meu desenho também o que eu consigo enxergar ali. Vamos dizer aqui que o ponto A está escondido aqui atrás do ponto B, né? Vocês não conseguem ver, né? Mas é como se estivesse assim, nessa posição, né? Dá para ver o B que está aqui na frente, mas o A está lá escondido atrás. Aí no caso aqui eu consigo ver o VB, que está bem aqui em cima, 22 e 25 kN. Eu consigo ver o VA, que está escondido lá atrás, 4 e 25 kN. E consigo ver também essa carga distribuída, né? No caso aqui, 5 vezes 4. Então, meu primeiro ponto, vamos dizer que é aqui um vizinho, né? Aí esse é meu ponto B. E nesse meu ponto aqui eu tô, vamos dizer aqui, olhando para cá. Exagero da pega, né? Mas daí eu tô olhando para cá, eu consigo ver já isso tudo, né? 5 vezes 4, 22 e 25 e 4 e 25. Como eu tô olhando para a esquerda, carga para cima da cortante positivo, carga para baixo da cortante negativa. Então eu tenho mais 4 e 25, mais 22 e 25, menos 5 vezes 4. Isso daqui é 6,5. Confere, né? 6,5. Então, eu vou logo, nesse caso aqui, eu vou logo fazendo o desenho, tá? Então aqui eu tenho 6,5. Veja que eu sigo com esse valor, né? A mesma coisa até chegar lá no ponto C, né? Até no limite do ponto C, eu só estou vendo isso daqui. Então, seria até aqui, até encostar no ponto C, né? Eu sigo vendo aí a mesma coisa. Então, até o limite do ponto C, eu sigo com o mesmo 6,5. Daí, quando chega no ponto C, aparece para mim aqui essa carga de 8 kN. Só que como eu estou olhando para a esquerda e ela está para baixo, né? Então, ela vai entrar como negativo, né? Então, eu tenho 6,5 menos 8. Eu vou então para menos 1,5. Aqui 6,5. Eu vou descer para menos 1,5. Que seria já nesse ponto aqui, né? Imediatamente depois aqui do ponto C. Eu vou seguir com a mesma coisa, mesmo raciocínio, né? Até vizinho aqui do ponto D. Eu sigo vendo a mesma coisa, né? Mesma coisa. Até o limite aqui, né? Eu tô ainda com 4 e 25, mais 22 e 25, menos 5 vezes 4 e menos 8. Beleza, né? Então eu posso levar esse valor aqui até o limite do ponto D, menos 1,5. Quando chega aqui no ponto D, um pouquinho depois, aparece para mim aqui o 10 kN. Como ele está para baixo, ele vai entrar como negativo, né? Então, menos 1,5 eu vou para menos 11,5. Poxa. Menos 11,5. E sigo com esse valor pelo mesmo raciocínio lá até o ponto E. Pronto, já tenho aqui o diagrama de força cortante dessa minha segunda barra, né? Ok. Veja que eu calculei pela esquerda, mas se eu tivesse calculado pela direita, olhando todo mundo para a direita, aí eu conseguiria enxergar lá o VF, né? Deixa eu representar ele aqui só para termo de curiosidade. Eu enxergaria aqui o VF, 11,5 para cima. Aí veja só, viu, que a mesma coisa das vigas, né? Se eu estivesse olhando para a direita, aí eu diria que eu estou enxergando 11,5. Como eu estou olhando para a direita, carga para cima da cortante negativo, né? Então eu teria que o cortante nesse ponto seria menos 11,5. Mesma coisa que eu encontrei aqui. Então, veja aí que se vocês souberem fazer viga, grelha também fica bem parecido. Enfim, vamos finalizar agora com a barra EF, né? Tá aqui o ponto E,
tá aqui o ponto F. Como eu disse que eu ia estar olhando assim, né? O E está na esquerda e o F está na direita. Aqui eu tenho no ponto F 11,5 kN. Essa barra de cá eu vou fazer olhando para a direita, tá? Então aqui no ponto F, aqui eu saio com valor zero, vamos dizer um F depois, né? Eu saio com valor zero, caminhei um pouquinho aqui só no limite de eu conseguir ver essa carga. Como eu estou olhando para a direita, carga para cima, né? Da cortante negativa, então aqui eu vou ter menos 11,5. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz da outra vez, eu vou colocar o valor, né? Menos 11,5, 0 para menos 11,5. E aí eu vou levar lá agora até o ponto E, ainda olhando para a direita. Continuo vendo só o mesmo 11,5, então meu cortante segue ainda como menos 11,5. Então, beleza, né? Então tá aqui o meu diagrama de esforço cortante da minha grelha. Bem bonito, né? Antes de eu ir lá pro diagrama de momento fletor, a mesma coisa de viga também, eu tenho que, onde o cortante é nulo, eu tenho um ponto de momento fletor máximo. Eu tenho um cortante nulo aqui no ponto C, eu ia calcular mesmo em todo caso, né? Mas cortou aqui também, né? Então eu vou criar um novo ponto aqui, que eu vou chamar de ponto G, já que já está indo até o F. E para calcular a localização desse ponto, também é a mesma coisa lá das vigas, né? Eu posso simplesmente pegar o valor do esforço cortante, 4,25, do lado que eu quero calcular, né? E dividir pela carga distribuída, pela intensidade da carga distribuída. Então eu tenho que esse comprimento aqui vai ser igual a 0,85 metros, né? Então, vai me servir aí quando eu for calcular o momento fletor, 0,85 metros. Beleza, né? Diagrama de esforço cortante. Vamos lá agora para o diagrama de momento fletor, tá? Eu já tenho também uma outra figurinha separada aqui para calcular o momento fletor. Então, diagrama de momento fletor, os valores estarão aqui em quilômetro-metro. Eu vou seguir a mesma consideração que eu fiz aqui para o cortante, tá? Eu acho que ajuda aí o nosso raciocínio. Então eu tenho aqui ponto A, ponto B, tenho aqui o VA, tenho aqui a carga distribuída. Vamos representar aqui também o ponto G, né? Acabei de calcular. O ponto G está a 0,85 do ponto A, né? Eu vou colocar ele até em vermelho aqui para dar um destaque, viu? Então tá aqui o ponto G, que está a 0,85 metros do ponto A. Beleza, né? Então vamos lá, calcular aí esse diagrama. Vocês devem estar lembrados de viga também, né? Toda extremidade rotulada, momento igual a zero. Mesma coisa vai valer aqui também para o ponto A, porque se eu pegar aqui, ó, vai valer para a grelha no caso, né? Se eu disser que eu estou olhando para a esquerda, nesse caso, eu não estou vendo ainda carregamento nenhum, então por isso o momento em A é igual a zero. Mesmo que eu vá fazer a mesma coisa que eu fiz no cortante, eu estou andando um pouquinho para a direita, e aí eu começo a ver já o VA. Só que o momento é força vezes distância, a distância aqui é bem pequenininha. Então, nos contornos aqui, né, do ponto A, na vizinhança do ponto A, vamos dizer assim, eu tenho que o momento é igual a zero. Então, eu posso escrever aqui. O momento eu sempre gosto de escrever. Um momento em A igual a zero. Vamos calcular logo o momento em G. O momento em G, se eu calcular pela esquerda, é a mesma regra, tá? Lá das vigas. Se eu olhar para a esquerda, eu vou usar a regra da mão esquerda. Se eu olhar para a direita, eu vou usar a regra da mão direita. Então, como eu estou olhando para a esquerda, eu vou usar aqui a regra da mão esquerda. Aí eu tenho esse VA da momento positivo, né? Então eu vou ter mais VA vezes 0,85. E tenho esse pedaço aqui de carga distribuída, que vai dar momento negativo, então menos 5 vezes 0,85 vezes a metade de 0,85. O VA
Esqueci de anotar que o VA foi 4,25. Então eu tenho 4,25 vezes 0,85 menos 5 vezes 0,85 vezes a metade de 0,85. Esse momento aqui é igual a 1,81 kN. O momento em B, calculando aqui pela esquerda também. Veja que quando eu estou olhando para a esquerda eu posso ignorar todo o resto, né? Porque eu pego um lado e eu pego o outro lado. Eu escolhi tomar o lado de lá, né? Então, momento em B pela esquerda, que são coisas que a gente aproveita de viga, como eu já falei, né? Então aqui eu tenho VA vezes 4 menos... Aí eu consigo ver a carga distribuída inteira. Menos 5 vezes 4 vezes 2. No caso aqui, né? Aqui a carga vale 5 vezes 4. Como a carga é uniformemente distribuída, ela vai estar aplicada no meio, né? Então aqui eu tenho 2 metros e aqui também eu tenho 2 metros. Então, VA vezes 4, essa distância toda, e menos 5 vezes 4 vezes 2, já que o meu ponto de referência agora é o ponto B. Então eu tenho 4,25 vezes 4 menos 5 vezes 4 vezes 2. Fica igual aqui a menos 23. Igual aí a menos 23 kN. Vamos fazer logo o desenho, acho que é bom, né? Então, o ponto A, vou botar ali azul. O ponto A ficou igual a 0. O ponto G, 1,81. O ponto G está por aqui, né? 1,81 positivo. Vou botar embaixo, né? Mesma regra da viga, né? E o momento em B, menos 23. O B que pertence à barra B, no caso, né? Porque ele também pertence à barra BE. Menos 23. Então, eu tenho menos 23. Como eu já identifiquei um ponto ali de máximo, aliás, deixa pra lá. Não vou simplificar nada aqui, não. Vamos nos mínimos detalhes mesmo, né? Como eu tenho carga distribuída, eu tenho que acrescentar a parábola da carga distribuída. Eu ia dizer que eu não precisava colocar aqui porque eu já tinha encontrado o valor de massa, mas vamos gerar vício agora não, né? Do lado de cá eu tenho 0,85. Então o QL ao quadrado sobre 8, 5 vezes 0,85 ao quadrado sobre 8, eu tenho que esse pedacinho aqui, vou botar de vermelho, esse pedacinho aqui vai valer 0,45. O meu vão é 4 metros, eu tiro 0,85, do outro lado sobra 3,15, né? Então eu vou ter Q vezes L ao quadrado, 3,15 ao quadrado dividido por 8. Isso daqui é igual então a 6,20. Pronto. Melhor, né? Vamos deixar para fazer aí as coisas nas pressas nos próximos, né? Pronto, tá aqui. A barra B. Agora vamos para a barra BE. Mesma coisa que eu fiz para o cortante. Tá aqui o ponto B, tá aqui o ponto E, tá aqui o ponto D, tá aqui o ponto C. Eu vou colocar tudo que eu consigo ver aqui, viu? A gente decide aí qual seria o lado menor. Em B, eu consigo ver o VA, 4,25. Vou botar aqui como VA mesmo. O VB, a gente já calculou que foi igual a 22,25. Vou escrever aqui como VB. Aqui também eu tenho 5 vezes 4. Em C, eu tenho 8 kN. Em D, eu tenho 10 kN. E em E, vamos dizer que o F está aqui escondido atrás do E, né? Eu tenho lá o VF, que ficou igual a 11,5 kN. Vamos lá. Ponto B dessa barra de cá. Momento em B. Se eu calcular momento em B olhando aqui para a esquerda, é 0, né? Mesmo que eu ande um pouquinho aqui para o ponto B, quero dizer que eu estou vendo todos os meus carregamentos aqui, mas a distância que eu vou ter é uma distância infinitesimal, né? Então na vizinhança aqui do ponto B eu tenho que o momento vai ser igual a 0 já, né?
Eu poderia também calcular o momento em B pelo lado da direita. Eu tenho espaço aqui para isso? Acho que eu tenho, né? Vamos conferir aqui se dá zero mesmo. O momento em B, se eu fosse calcular pela direita, eu teria, usando a regra da mão direita, né? Eu teria menos 8 vezes 2, menos 10 vezes 3, e teria aqui mais 11,5 vezes 4, né? Isso aqui tem que dar zero, né? Menos 8 vezes 2, menos 10 vezes 3, mais 11,5 vezes 4. Zero, não podia ser diferente, né? Momento em C. Momento em C. Se eu calcular pela esquerda, eu vejo ali o VA, o VB e vejo também o 5 vezes 4. Se eu calcular o C pela direita, eu vejo a carga de 10 kN e vejo ali a carga de 11,5 kN. É quase a mesma coisa, né? Mas vamos calcular aí pela direita. Momento em C pela direita, aí eu vou usar a regra da mão direita, né? Aí eu tenho aqui menos 10 vezes 1. Minha referência agora é o ponto C, né? Então a distância que eu pego até o ponto C. Menos 10 vezes 1. Aí eu tenho mais 11,5 vezes 2. E só isso, né? Então, menos 10 vezes 1, mais 11,5 vezes 2. Isso aqui é igual a 13, né? Nesse momento aqui deve ter alguém perguntando, né? Cara, tu não disse lá que era em relação aos eixos, né? Cadê a minha folha da... Se girasse assim, assado ia ser positivo ou negativo. Mas o caso aqui agora a gente está traçando os diagramas, né? Aí a convenção é diferente, né? No caso aqui do momento fletor, eu tenho que avaliar qual é o lado que está sendo tracionado da minha peça, né? Se eu tracionar a parte de cima, eu digo que o momento é negativo. Se tracionar a parte de baixo, eu digo que o momento é positivo. Mais uma vez, a mesma regra das vigas, né? Então, eu devia ter separado uma espuma, mas eu esqueci. Mas se eu tiver aqui, por exemplo, o D, usa a imaginação de vocês aí, né? Se eu pegar aqui essa carga de 10 kN e eu jogar aqui na minha viga, meio que ela faz isso aqui, né? A flexão seria assim. Então eu vou ter tração na parte de cima. Por isso que é negativo, menos 10 vezes 1. Mas na hora que eu aplico aqui o 11,5 na minha viga, ela vai fazer isso aqui, né? Imagina, tenta enxergar aí, né? Ela vai fazer isso aqui, que é da tração, então, na parte de baixo, por isso que o momento é positivo. Então, ou usa a regra da mão, né? Eu prefiro usar a regra da mão. Mais 11,5 vezes 2, que deu aqui igual a 13. Momento em D. Esse, então, que eu vou calcular pela direita mesmo, né? Então, vai ficar ali 11,5 positivo vezes 1, que é igual a 11,5 kN. E o momento em E, já que eu estou na barra BE, calculando aqui pelo lado da direita, posso dizer que é igual a zero, né? Então, o momento em E é igual a zero. Então, vamos lá desenhar isso daqui. O B, 0. O E, 0. O C, 13 kN. 13, a unidade está aqui, tá? 13 e o D, 11,5. Não tenho carga distribuída nesse trecho, posso ligar todo mundo com linha reta, né? Linha reta, linha reta, linha reta. Positivo, positivo, positivo. Ficou faltando a barra F, né? Que eu não tenho mais espaço para fazer aqui. Então, vou pegar essa outra folha aqui. O verso lá da que eu fiz o cortante. Eu disse que eu estava olhando assim. Aliás, eu esqueci de desenhar um olho aqui, né? Então aqui o meu ponto E está do lado da esquerda, e o ponto F está do lado da direita, né? Aqui eu tenho... Eu vou representar só o que eu consigo enxergar olhando para a direita, tá? 11,5 kN. Senão eu ia ter que desenhar o 10, o 8, a carga distribuída. É muita coisa, né? Que está acontecendo quando eu estou olhando para cá, né? Vamos ignorar, né? Já que tanto faz olhar para um lado ou pelo outro, vamos olhar pelo mais fácil só dessa vez. Momento em F. Se eu olhar aqui para a direita, eu posso dizer que o momento é igual a zero. Então, momento em F igual a zero.
E o momento em E, se eu olhar para a direita, já que para a esquerda está acontecendo muita coisa, né? Se eu olhar para a direita, eu só vejo aqui positivo, né? Mais 11,5 vezes 2, né? Já que essa distância daqui para cá vale 2, né? Então, mais 11,5 vezes 2, que vai ser igual aqui a 23 kN. Então, momento em F, 0. E momento no ponto E, o ponto E da barra é F, 23 positivo, né? Como eu não tenho carga distribuída nesse trecho, né? Então posso ligar aqui com linha reta. Então tá aqui o nosso diagrama de momento fletor. Beleza também, né? Então já temos aí o fletor e temos também o diagrama de força cortante. Então, eu esqueci de imprimir mais uma folha para fazer o nosso último diagrama de momento torsor, mas daí eu vou usar essa figurinha aqui como auxílio, tá? Dá no mesmo, né? No final das contas. Acho que beleza, né? Só na hora de fazer o diagrama que eu retomo, né? Então, momento torsor, né? O que é o momento torsor? O momento torsor é o giro em torno do eixo, né? Do elemento. Então, aliás, estou pensando aqui. Eu vou dar uma exagerada nesse desenho agora, viu? Se eu me arrepender, depois eu corto aí o vídeo. Bora lá. A barra B. Eu vou representar de forma circular, porque geralmente quando a gente começa a estudar torção, a gente vê barra circular, né? Só para pegar na memória afetiva de vocês aí, viu? Não necessariamente é circular. Um formato qualquer. Aqui está a minha barra B. A B. Aqui está a minha barra BE. BE. E tá aqui a minha barra EF. Beleza? EF. Show, né? Tá aqui a minha viga, barra B, barra BE e barra EF. O momento torsor seria aqui um giro, né? Em torno do eixo do meu elemento. Então, quem dá torsor aqui na barra B seriam os momentos em torno desse eixo aqui. Quem dá momento torsor na barra BE seriam os momentos, né? As forças que dão momento em torno aqui desse eixo. E quem dá momento na barra EF seriam as forças que dão momento aqui em torno desse eixo EF. Acho que beleza, né? Em relação aqui à convenção de sinal do torsor, o professor de resistência ele usa o livro do Hibbeler como principal referência. Aí para seguir o livro do Hibbeler, eu vou usar a convenção que é definida lá, tá? Que basicamente aqui por torsor eu uso regra da mão direita para tudo. Independente do lado que eu estou analisando, se for o lado da esquerda, se for o lado da direita, eu sempre vou usar regra da mão direita. O caso aqui é o seguinte, dessa vez aqui, né, o meu polegar tem que estar na posição do eixo do meu elemento. E aí, se na extremidade que eu estiver analisando, né, se eu enxergar aqui meu polegar saindo, aí eu digo que o meu torsor é positivo. Se eu enxergar aqui o meu polegar entrando, aí eu digo que o meu torsor vai ser negativo. Então, polegar saindo do meu eixo, da face do meu elemento, não é melhor colocar assim. O momento torsor é positivo, se eu tiver o polegar entrando, eu tenho o torsor negativo. Então, nos carregamentos, né, geralmente que a gente utiliza aqui, o torsor é constante na barra, né? Então eu acho que é conveniente para essa questão aqui. E aí dá para fazer, eu acho que 95% das questões, né? Desse jeito. Ao invés de analisar ponto por ponto, talvez seja conveniente analisar barra por barra. Então, por exemplo, aqui, se eu for pegar a barra... Vamos começar pela ordem mesmo, né? Não me inventar moda não, vamos pela ordem certa aqui. Na barra B, se eu for analisar aí pela extremidade de A,
quem é que está torcendo aí a barra pela extremidade de A? Eu não tenho ninguém, né? Porque lá na extremidade de A eu só tenho o VA. E o VA não torce, né? Não consegue provocar um giro em torno desse eixo aqui. Então só por isso eu já posso dizer aqui que o torsor na barra AB vai ser igual a zero, né? Fácil demais, né? Mas só para demonstrar, né? Que tanto faz o lado aí que eu vou calcular. Se eu tivesse calculado aí pelo lado de B, quem é que daria torsor pelo lado de B? VB não, né? Porque VB tá em torno do eixo. Mas eu teria aqui o 8 kN, se eu for analisar aqui, ele daria um torsor, né? Essa minha barra. Que é uma pergunta que o pessoal geralmente faz, né? Pô, como é que você está dizendo que é zero se do outro lado tem força que está dando torção? T até tem, mas se um lado é zero, o outro também tem que ser. Então, mesmo que eu tenha outras coisas acontecendo do outro lado, magicamente, nem tão magicamente assim, né? Elas também têm que dar igual a zero. Então, pelo lado de cá, eu teria 8 vezes 2, nesse sentido, né? Eu teria também 10 vezes 3, vão acompanhando comigo aí, viu? 10 vezes 3, no mesmo sentido ali do 8 vezes 2. E eu teria aqui o VF, no caso, né? 11,5 vezes 4. Nesse outro sentido aqui. 11,5 vezes 4. Seriam os valores dos momentos. Pela regra da mão, vou anotando aí. Eu teria aqui, ó. Eu tenho que posicionar minha mão na minha face, né? Então eu teria menos 8 vezes 2, porque meu polegar está entrando aqui, ó, quando eu faço esse giro. Menos 8 vezes 2. Estou escrevendo aqui. Menos 8 vezes 2. Aí eu tenho aqui menos 10 vezes 3. E teria aqui, olha, polegar saindo, né, da minha face, olha, mais 11,5 vezes 4, né? Zero, né? Pô, se um lado é zero, o outro lado tem que ser zero também. Então, beleza, né? Então, vamos dizer aqui que está validado, né? Correto. Aí vamos agora para a barra BCDE, ou barra BE, como queira, né? Nem era assim que eu ia fazer, mas eu acho que tá bacana, né? A barra BCDE. Eu analisaria aqui pelo lado de E, que eu acho que é mais fácil. Porque se eu analisar pelo lado de E, eu só consigo enxergar aqui o VF, né? Que ele vai estar girando aqui em torno desse eixo assim. Vocês concordam comigo? Vai estar fazendo isso daqui. Então eu teria aqui 11,5 vezes 2, né? Que eu já identifico aqui, ó, usando a regra da mão direita, né? Na face aqui do elemento, fica positivo. Então eu já posso escrever aqui que o torsor na barra BE vai ser igual a 23 kN. Positivo, né? Beleza. Mas tem que ser a mesma coisa do outro lado também, né? Aí vamos fazer isso também do outro lado. Vamos ver se dá a mesma coisa. Do outro lado, quem é que daria torsor nessa barra? VB não, né? Porque está aplicado em cima do eixo. Mas eu teria aqui o VA girando nesse sentido. VA que foi 4,25 vezes 4, que é a distância que ele tem até o eixo. E a carga distribuída provocaria um momento no sentido contrário ao VA, né? E a intensidade dessa carga seria, desse momento, né? Melhor dizendo, seria aqui 5 vezes 4, que dá uma considerada fictícia aqui, né? Vezes essa distância aqui, que seria 2 metros, né? Então 5 vezes 4 vezes 2. Vamos ver se dá a mesma coisa. Tem que dar, né? Aqui eu tenho... Vou botar lá em cima que fica melhor para ver, né? Eu tenho... Regra da mão direita, mais uma vez, né? Eu tenho aqui, fazendo o giro do VA, analisando aqui pelo lado de B. Olha aí, ó. O VA daria torsor negativo, então menos 4,25 vezes 4, e a carga distribuída forneceria um torsor positivo, olha lá. Então teria aqui mais 5 vezes 4 vezes 2.
23. Show de bola, né? Mesma coisa. Então, posso dizer que isso aqui também está validado, né? Na barra EF, eu posso dizer aqui que eu estou analisando pelo lado do F. Não tem nada, né? Então, tem o VF, mas o VF não consegue torcer, porque não dá giro em torno do eixo. Então, daqui eu já posso escrever que o torsor na barra EF, isso aqui vai ser igual a 0, né? Fica na cara aí para ver. Se eu quiser analisar pelo outro lado, agora isso aqui vai dar um trabalho da poxa, né? Mas já que eu fiz do outro, né? Vamos fazer desse daqui também, né? Eu só vou redesenhar aqui a minha face E, porque vai ter muita coisa que vai estar acontecendo aqui, né? Então tá aqui o ponto E, tá aqui o ponto F, tá? É só porque eu vou ter muita coisa, eu vi aqui. Então, em relação à face de E, eu tenho aqui, consegue girar, né? Em torno do eixo EF, que é o eixo do elemento EF. 10 km vezes 1, nesse sentido. 8 vezes 2, também nesse sentido. VB vezes 4, sentido contrário. Então, no caso, seria 22 e 25 vezes 4. O VA também no sentido, mesmo sentido do VB, né? Então, 4 e 25 vezes 4. E a carga distribuída no sentido contrário ao VB e ao VA, que no caso aqui ficaria 5 vezes 4, que é a força, né? Vezes a distância até o eixo lá, que é 4. Então, 5 vezes 4 vezes 4. Isso aqui ia ficar... Já pensou se não dá zero? Que vergonha. Então, aqui eu tenho... Vão acompanhando comigo, viu? Regra da mão direita. Mais 10 vezes 1, que é 10, né? Mais 8 vezes 2. Aí que eu tenho agora menos 22,25 vezes 4. Menos 4,25 vezes 4. E aqui eu tenho mais 5 vezes 4 vezes 4. 0. Show, né? Então, barra B, o torsor é nulo. BE, o torsor foi 23 km/m. TF, o torsor é igual a 0, né? Então, só para finalizar aqui, para dizer que eu tenho os meus 3 diagramas desenhados, né? Vou pegar aqui o verso dessa folha, né? Eu já tenho aqui o diagrama de força cortante, tenho aqui o diagrama de momento fletor. Vamos fazer rapidinho aqui o de torsor, né? Diagrama de momento torsor. Eu tenho que essa barra aqui foi nula. Essa barra aqui também foi nula. E esse daqui a gente viu que ficou igual a 23, né? Aliás, aqui é em kN/m. Pronto, estão aqui os diagramas, né? Beleza, né, pessoal? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Valeu!